Meus caros, no meu último vídeo sobre o novo governo e sobre o boião da cultura, realmente esqueci-me e tenho que dar a mão à palmatória. Provavelmente, bem, o pior não seria, mas pior são todos, mas de um é igualmente tão mau como o boião da cultura, como o boião Adão. Realmente, o bufo russo, esqueci-me dele, vá-se lá saber porquê, eu não percebo isto. Alguma coisa que tem a ver com negação. Eu não consigo acreditar num governo tão mau, com gente tão má, tão medíocre, tão zérica a governar este país. Bom, mas foi o país que votou neles, a verdade é esta. O país, ou 20% deles, foi quem lá foi. Só lá foi quem quis. Quem não quis fica em casa, a protestar, e agora apanha com mais uns anos disto, pela cabeça. Bem, mas realmente esqueci-me, venho pedir desculpa, esqueci-me do bufo russo, esqueci-me do Medin Rasputin, ou coisa parecida com Rasputin, tem a ver com Putin, um presidente da Câmara que, para além de ter todas as sondagens compradas durante toda a campanha eleitoral e antes dela, um presidente da Câmara de quem ninguém duvidava que seria reeleito, a diferença seria só os números, mas a maioria absoluta do PS estava praticamente garantida, mais do que isso, mais do que garantida, e depois, à última da hora, apesar de todas as sondagens compradas lhe darem a vitória, à última da hora conseguiu perder. Bem, eu não vivo em Lisboa, mas que é difícil conceber um presidente da Câmara mais incompetente do que aquele que semeou tudo de ciclovias para esbanjar o dinheiro da Europa, claro. Uma Europa que nos dá esse dinheiro para nós nos desenvolvermos, mas afinal ele meteu as ciclovias em todo lado, até entre hospitais. As pessoas vão para o hospital de bicicleta, pensa ele. Meteu ciclovias em ruas onde depois os transportes públicos já não conseguiam passar. Bom, já para não falar de ter dado carta branca àquele Salgado, primo do outro Salgado, que era o dono disto tudo, e este dono também era o dono da Câmara toda. Todos os projetos passavam por ele e nenhum pelo presidente da Câmara. Foi uma grande bronca que também foi muito bem abafada. Fez-se de contas que aquilo era uma coisa de menos importância, mas alguma coisa se ganhou. Foi que o dono da Câmara toda, o outro Salgado mais novo, desapareceu do mapa. Agora, por ele passaram mais de 400 milhões de euros em projetos, sobre os quais ele foi dono e senhor na decisão final. Mais ninguém teve uma palavra sobre aqueles milhões em projetos. Ele é que decidia tudo, os que era para aprovar e os que era para não aprovar. Vá-se lá saber o que é que eles precisavam para depois serem aprovados a seguir. Bom, tantos casos foram eles e tão mal geridos foram que aquele assunto apareceu até na própria comunicação socialista. Claro que não sabemos o que aconteceu ao Salgado, dono da Câmara toda, também nunca saberemos o que vai acontecer ao Salgado, dono disto tudo, mas uma coisa nós sabemos, é que Medin Rasputin acabou por perder as eleições. E por falar em Rasputin, convém também não esquecer o grande escândalo das 27 manifestações, ou 27 listas, ocasiões, que foram enviadas em que Medin Rasputin enviou ao seu homólogo da Rússia as informações todas sobre os cidadãos que organizaram essas manifestações de protesto. Portanto, as identificações de todos os organizadores estão há anos na posse de Putin, porque lhes foram enviados por este Medin Rasputin. Sobre isso também nada lhe aconteceu e provavelmente só Cabrita terá conseguido fazer mais asneiras em menos tempo do que o próprio Rasputin. Cabe à Justiça ajuizar o que se passou com o dono da Câmara toda, com estas comunicações todas que foram para a Rússia, mas eu desconfio que nada lhes acontecerá, não haverá nenhuma comissão que defenda os direitos humanos que
coloque Medina em tribunal, não haverá outra comissão para a decência e para a transparência que meta o dono da Câmara toda, o tal Salgado Sobrinho, também em tribunal. E, portanto, todas aquelas centenas de milhões de euros em projetos, nunca se saberá ao certo o que é que lhes aconteceu. É claro que em qualquer país do mundo, em qualquer país civilizado, onde a justiça não fosse apenas um chavão decorativo e completamente inútil, nem Medina, nem Salgadinho, nem qualquer outro cretino conseguiriam continuar no poder. Um perdeu apenas por causa dos escândalos, o outro perdeu nas eleições, mas a verdade é que, como diz o belo português, nenhum senta o sim senhor no mocho nunca. Nunca nenhum destes desgraçados se sentará no tribunal para responder pelos factos e pelos atos praticados. Isso não vai acontecer. A única esperança que o povo português pode ter é a esperança Vale Azevedo. É a esperança de que quando esta gente um dia perder o poder, todo o poder que tem, a justiça aí lhe caia em cima. Porque é sempre assim que tem acontecido, meus caros. Enquanto Vale Azevedo foi presidente do Benfica, ninguém lhe tocou. Enquanto Sócrates foi primeiro-ministro, também ninguém o questionou. Enquanto Armando Vara teve poder no Banco de Portugal, também nunca foi incomodado. O mesmo aconteceu com Duarte Lima e com tantos outros. Mas há aqui um padrão. É que no momento em que perdem o seu poder, pouco tempo depois eles são confrontados com pelo menos algumas das vilanias, dos flagrantes atropelos à lei que qualquer um destes repetidamente fez. E, portanto, a não ser que tenha sido, como disse há pouco, em perfeito estado de negação, eu não entendo como é que eu me fui esquecer do pior entre os piores ministros do próximo governo, Medin Rasputin, que, ao contrário do que ele próprio pensa, terá já muito proximamente o seu político fim.